Olá, pessoal, muito boa noite. Passando aqui então hoje para a gente conversar um pouquinho sobre terapia de ambientes. Esse é o objetivo dessa live. Sejam muito bem-vindos. Aos pouquinhos o pessoal vai chegando e nós temos hoje um bate-papo maravilhoso com a Thaís Costa, que é minha parceira do Baguá Quântico. Mas antes eu vou falar um pouquinho dessa estrutura, de como que surge esse projeto, enquanto a Thaís está se ajeitando aí, chegando. E vamos lá então. Então, terapia de ambientes é um assunto extremamente importante. A Thaís já chegou, já vou colocar ela aqui. Ela já vai acompanhando. Então, terapia de ambientes é um processo terapêutico extremamente importante, que dá uma bagagem terapêutica, um suporte terapêutico muito interessante. Oi, Thaís. Olá, tudo Tá bem? se ajeitando ainda aí? Estou pegando um cafezinho. Muito boa noite, querida. Boa noite. Bom, então vamos lá. Vou falar um pouquinho dessa estrutura, do como surge a terapia de ambientes, para a gente poder bater esse papo e já apresento oficialmente a Thaís, né? Então, a terapia de ambientes, ela nasce dentro de um contexto que na minha vida faz todo sentido. Quem me conhece, quem conhece a minha jornada, sabe que eu sou arquiteta. E também sabe que eu sempre fui da área espiritualista, sempre tive muita sensibilidade para as questões espiritualistas, para questões de energia, sempre tive um olhar muito afinado para isso. E a terapia de ambientes, ela veio de um processo muito interessante, porque foi através dela que, de fato, eu resolvi assumir o meu papel de terapeuta em todos os níveis, né? Porque até então a gente vai levando isso em paralelo, afinal de contas, a minha formação acadêmica é arquitetura e urbanismo, fiz duas pós-graduações, né, em gestão de cidades, planejamento urbano, direito imobiliário urbanístico, até chegar de fato na especialização na pós-graduação de terapia de psicologia transpessoal, que é onde de fato hoje eu assumo o papel, né, de terapeuta e trago todos esses cursos e toda essa metodologia. Dentro desse processo é muito interessante, porque a Thaís, para quem não sabe, é a minha prima, então nós já tivemos diversos caminhos em conjunto. Isso foi algo que sempre permeou as nossas vidas, né? Tanto com a arquitetura e agora também oficialmente com as terapias, porque há um tempo atrás nós éramos sócias, né? Eu era sócia da Thaís, hoje ela toca o escritório que é dela, né? Até porque quando eu entrei na sociedade com ela, ela já tinha uma estrutura. A Thaís também é arquiteta como eu, então não por acaso nós temos pontos em comum muito grandiosos que nos faz sempre estarmos num trabalho em conjunto. E dentro desse processo, os nossos caminhos, né? Em um determinado momento eu segui a minha vida terapêutica, fui assumindo outros rumos e de alguma forma esses caminhos se cruzam. Então, assim, hoje, gente, eu sigo com a Quântica Sefirá como principal canal de cursos e atendimentos. Vocês já viram na live anterior, apresentei para vocês a Bartira. E hoje eu trago a Thaís para apresentar um outro braço da Quântica Sefirá, que é o Baguá Quântico. O Baguá Quântico é um canal específico, é uma empresa e é uma técnica. Então, é bem importante a gente saber o que contexto é esse, porque muitas vezes a gente confunde. Então, dentro do processo da Quântica Sefirá, eu senti que esse trabalho ele era tão especialista, ele tinha uma função tão importante que merecia ganhar um braço, merecia de fato ter uma estrutura de uma empresa organizada, com foco inclusive para linhas empresariais, que era uma das áreas, né? Na época, antes de abrir o Baguá Quântico, era uma área que eu estava investindo bastante, muitas empresas estavam me procurando, imobiliários estavam me procurando, e eu não posso, né, tratar esse tema em conjunto. Nós temos que ter uma diferenciação, porque realmente são especialidades diferentes, porém complementares. E isso torna o trabalho, para quem trabalha com terapia de ambientes, em conjunto com a terapia de pessoas, isso torna o trabalho muito amplo, porque muitas vezes o nosso processo terapêutico ele sofre interferências do espaço e muitos terapeutas não sabem isso. Fora as questões
relacionadas ao dia a dia da vida das pessoas, né? A família, a empresa, questões de prosperidade, questões de conflitos. Então, assim, por que não hoje? Eu penso assim, por que não uma empresa não utiliza uma terapia para harmonizar os espaços, para que as coisas fluam tranquilamente e com o propósito, de fato, que essa empresa se dispõe a fazer. Então, esse é o objetivo da terapia de ambientes, quando eu pensei em criar um novo braço. E para esse novo braço, os nossos caminhos se tocam. A Thaís hoje, ela é fundadora da Taco Arquitetura, ela tem um escritório onde faz projetos de design de interiores e diversos projetos de construção, de arquitetura. Então, acabou que os nossos caminhos se cruzaram e hoje ela é a minha parceira sócia do Baguá Quântico. Então, o Baguá Quântico é uma empresa que hoje presta serviços de atendimento e também dá cursos. A Thaís também faz parte da estrutura de cursos, agregando o que ela tem de especialidade dentro da carreira dela. E ela vai poder se apresentar. Então, Thaís, seja muito bem-vinda. Muita gratidão, mais uma vez, por estarmos juntas. E lembrando que essa é a primeira live que nós estamos tratando esse assunto. Faremos uma sequência de lives um pouco mais específicas para que a gente tenha uma história, para que cada pessoa que assista consiga compreender esse universo, porque é muita informação para uma única live. Não é isso, Thaís? Seja muito bem-vinda. Se apresente. Obrigada, prima linda. Gratidão. Bom, quero agradecer esse espaço, essa oportunidade maravilhosa e a todo o universo por ter esse reencontro lindo no caminho, né, da terapia de ambientes, em que, como nós arquitetas conhecemos o espaço, né, construído, o espaço físico, e a gente sempre teve essa coisa do a mais, né, da coisa da energia, né, Rai? Então, sempre passou por nós a questão energética, que creio que a maioria que está aqui sente esse mesmo processo. Eu tenho mais a especialização no foco do design de interiores, né, e a arquitetura em si, na neuroarquitetura, e também eu gosto muito do trabalho, tenho a especialização em espaços antroposóficos, que é o respeito ao desenvolvimento da criança. Mas ela está totalmente ligada, né, à terapia de ambiente, uma vez que a gente integrou, né, prima, a questão no curso de tanto de fluxos energéticos como a qualidade do espaço, aí como ele intervém no dia a dia, no cérebro, na percepção espacial e tudo mais. Então, hoje foi um encontro maravilhoso, né, que eu estava procurando a terapia de ambientes, uma forma de atuar na arquitetura diferente, e ele calhou muito, porque ele integra totalmente o espaço físico, a terapia de ambiente, porque a gente não trata, né, só as questões físicas, mas a gente trata todo o universo que está invisível aos olhos, mas que é totalmente perceptível. Então, faz 15 anos aí que eu estou formada, e hoje estou no Baguá Quântico fazendo os atendimentos e casando todas essas questões energéticas com os espaços em si. E assim, quem hoje não segue o Baguá Quântico, eu queria fazer o convite, porque assim, não, com certeza eu tento separar um pouco esses temas. É muito importante a gente ter esse trabalho de uma forma mais separada, porque a gente consegue saber que quando eu quero saber dicas, quero saber como que eu posso, o que significa que o meu ambiente não tá alinhado, né? Como que eu posso perceber que o meu ambiente está precisando de uma ajuda, de uma terapia. Então, esse conteúdo todo a Thaís está fazendo brilhantemente, produzindo aí junto comigo no Instagram do Baguá Quântico, no Facebook. Então, meu convite para quem não segue, para que a gente possa, sim, separar um pouco os temas. Então, vocês vão ver que na Quântica Sefirá, eu começo a falar menos de terapias de ambientes. Quem acompanha o meu trabalho antes sabe que eu falava muito mais. Então, eu estou realmente separando, tá bom? Então, fica aí a dica para quem não segue o Baguá Quântico, poder acompanhar toda essa história de terapias de ambientes através do canal correspondente. E eu queria então, Thaís, vou fazer como se estivéssemos fazendo uma entrevista, né? A Thaís vai responder em nome de nós duas,
porque nós estamos, sim, juntas nesse projeto, sócias, tanto na condução dos cursos, na formação de terapeutas, quanto nos atendimentos. Então, eu vou fazer uma pergunta simples e objetiva. O que é a terapia de ambientes, Thaís? Aproveita e já fala para que ela serve. Tá. Bom, a terapia de ambientes é tudo aquilo que nossos olhos não conseguem ver e que a gente sente no coração. Eu vou resumindo um processo bem bacana, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Às vezes nós estamos sentindo sem perspectiva de vida, ou nós estamos com algum cansaço físico, uma dor de cabeça, e a gente busca aquela solução e nada resolve. E aí é que é o magnífico, que às vezes, a maioria das vezes, já está no espaço, no ambiente, impregnado várias coisas que pode vir desde o solo, né, do local que o imóvel se encontra, que são as energias telúricas, até mesmo com padrões de pensamentos repetitivos, ou por conta de antigos moradores no lar. Então, são situações que nós não conseguimos ver, mas que a terapia de ambiente, ela consegue detectar e fazer essa limpeza para que as coisas fluam, para que tudo se harmonize. Então, a terapia de ambiente, ela serve de forma integrativa com todas as terapias, com todas as formas de vida que você busca melhorar no espaço físico, né? No teu local de trabalho ou no teu local de morada, ele faz com que as coisas se harmonizem, limpem, se harmonizem e melhor. A gente consegue, depois dessa limpeza, deixar tudo muito fluido e potencializar para aquilo que você precisa no momento, as coisas se organizem para que ocorram. A gente sabe, né, que dentro de um processo terapêutico, de um desequilíbrio, os desequilíbrios, eles têm diversas origens. Só que nunca é uma coisa só, gente. Isso é uma coisa que eu falo sempre nos meus cursos. Nada a gente pode atribuir a uma única coisa. É claro que alguns sintomas nos dizem que pode ser mais ambiental, pode ser mais pessoal, pode ser mais sistêmico, pode ser mais kármico. Existe um processo bem amplo desse trabalho que a gente vai atuando, né, e movimentando. No entanto, a gente, com a terapia de ambientes, nós conseguimos detectar os principais desequilíbrios e trazer para o nosso cliente essa visão um pouco mais esmiuçada do que pode estar causando, por exemplo, um dano emocional. A gente consegue identificar através de um diagnóstico, por exemplo, se existe ali um portal negativado de danos emocionais. Muitas vezes existe um portal negativado com danos emocionais, por exemplo, num quarto de um casal. E não é que esse portal ele seja a causa dos problemas. A gente sabe que todo problema, toda construção, todo relacionamento, existe um aprendizado que está por trás. Então, essa consciência é algo que a gente precisa sempre ter. No entanto, o espaço, se ele estiver não harmônico, ele pode potencializar ou piorar a situação do convívio, como também pode ser exatamente o que vai ajudar a uma recuperação, a uma reharmonização daquele tipo de desequilíbrio. Então, o ambiente ele tem que ser visto como, no momento em que você não presta atenção nele, ele pode ser visto como um potencializador negativo para que as coisas de fato estejam desandando, como ele também pode ser uma fonte de cura. Ele pode auxiliar. Então, é bem simples quando a gente pensa que se eu preparo, por exemplo, um ambiente agradável, se eu coloco flores, se eu crio, vou lá e faço um jantar, e faço um clima gostoso. Esse clima, ele é uma ação onde eu estou mexendo no espaço físico, numa harmonização em nível físico, que está gerando um resultado, mas não só físico. Quando eu coloco o meu amor para movimentar, para mudar algo de lugar, quando eu projeto, por exemplo, um quarto de uma criança, todo o amor que é colocado nesse processo, ele tem um viés terapêutico. Agora, imaginem quando nós atuamos com ferramentas específicas, com ferramentas preparadas
para ajustar ou adentrar na matriz vibracional de um espaço. Então, quando a gente trabalha na terapia, nós temos uma função aí extremamente importante, que é modificar um campo energético para auxiliar essa família, para que tudo esteja mais harmônico, para que, se tiver algum desequilíbrio que esteja atuando em alguma área da vida da pessoa, por exemplo, a casa também seja uma fonte de cura. Então, vamos tentar enxergar que não é só achar que minha casa ela está desequilibrada ou não está, não consigo perceber nada, está tudo bem. Ou achar que se a casa ela está com um desequilíbrio, sei lá, energético na cozinha, ou eu sinto que tudo quebra, significa que a minha vida está desandando por causa disso. Não, a gente precisa entender que são muitas nuances. Agora, sempre que a gente pensa em fazer uma terapia de ambientes, a gente sente uma diferença estrondosa no nosso dia a dia, nas nossas relações humanas, na nossa vida. Por quê? Estamos preparados para trazer uma jornada, né? uma oportunidade para esse cliente que vai vivenciar uma experiência, por exemplo, de limpar energeticamente, tirar o que não mais serve. Então, existe um trabalho aqui também de consultoria, de construção de um espaço agradável. Quer dizer, e nada mais especial que isso ser conduzida, por exemplo, por pessoas que cuidam da casa e que sabem projetar, né? A Thaís, ela traz um diferencial muito grande e, para mim, isso me deixa muito, muito feliz e confiante no trabalho que nós estamos oferecendo, porque ela tem um olhar também de um especialista, né? Um especialista de projeto, onde dentro dessa conjuntura de terapia de ambientes é possível também propor alterações físicas, modificações, alterações de cores. Então, isso tudo também é possível ser feito através das terapias de ambiente. Nós formamos arquitetos, terapeutas de ambientes, porque também possuem um conhecimento mais aprofundado e pode trazer uma experiência de um resultado transformador, muitas vezes até aproveitando para fazer uma modificação significativa na parte de interiores, olhando o que pode estar travando na parte física. Então, nós trabalhamos em 2 níveis. Nós trabalhamos em nível energético, ajustando os campos de energia, e você pode optar também, dentro desse processo, seguir somente com uma terapia em campo energético. A Thaís vai falar um pouquinho já sobre os tipos de atendimento e como que a gente conduz, mas esse atendimento ele também pode ser desde o mais simples a um ajuste frequencial, como também pode ser de uma transformação enorme dentro do espaço. Então, isso é o que eu acho mais incrível no campo da terapia de ambientes, é que não é só, né? Tem muita gente que já fez curso comigo, ou clientes, por exemplo, né, do ramo das terapias psiônicas, que acha que esse trabalho é só fazer uma mesa. E, na verdade, eu sempre digo, a terapia de ambientes completa, ela equivale como se fosse uma jornada terapêutica, que a pessoa passa por várias etapas, assim como quem entra na Quântica Sefirá passa por um diagnóstico pessoal, passa por um atendimento de elevação de vibração, limpeza, depois começa a trabalhar questões específicas, depois passa a trabalhar o campo sistêmico, depois passa a trabalhar o grupo. Então, dentro desse contexto, quando a gente fala de terapia de ambientes, nós estamos falando da jornada inteira. O Bagua Quântico hoje está preparado para oferecer uma jornada completa, desde a identificação, ou se a pessoa também não quiser identificar profundamente, a gente já parte para ação específica, né? Então, Thaís, fala um pouquinho para quem é a terapia de ambientes. Quem é a pessoa? Quem são as pessoas que buscam? Quem é esse ser que fala assim, eu preciso de terapia de ambientes? Descreve isso, por favor. Posso só fazer um parênteses antes? Que é muito interessante tudo que você está colocando, porque as pessoas elas estão habituadas a tratar mente e corpo. E, na verdade, a gente está o tempo inteiro fazendo trocas energéticas com o nosso entorno, né? Tanto o espaço físico quanto as pessoas. Então, da mesma forma que a gente consegue quanticamente vibrar, quando nós estamos tristes, nós conseguimos contagiar com essa tristeza, ou vice-versa, alegria, né?
o mesmo a gente consegue, os espaços são as mesmas coisas. E é muito nova a terapia de ambientes. E principalmente que nós não estamos aqui tratando de radiestesia clássica ou Feng Shui clássico, né? Então, essa abordagem, esse tema, ele acaba sendo bem diferente de todos os trabalhos que tem, são maravilhosos por aí, mas nós trabalhamos de uma jornada mesmo, né? Um caminhar com a terapia de ambientes. Serve para quem? Voltando, pegando aí o teu gancho. Nós temos tanto para dois focos. O residencial, que são as questões familiares, que a gente consegue tratar ali. As relações familiares em si, as questões também de pais e filhos, de prosperidade, de carreira, de visão, como também nós conseguimos trabalhar com as questões comerciais, né, de negócios. E aí a gente trabalha a abordagem de equipe, relacionamento entre sócios, a gente trabalha comunicação visual, tudo em campo energético, estamos falando, né? Indicações, então todas as relações de produção, tudo isso é trabalhado energeticamente. Então nós temos aí dois tipos de trabalho para dois tipos de pessoas, vamos colocar, que são a linha comercial, que a gente tem um foco diferenciado, e temos a linha residencial. Né? É essa a pergunta, né? E quando a gente faz o residencial, Thaís, vamos falar um pouquinho dessas duas linhas. Acho que é bacana a gente falar um pouco dessas etapas, para ficar um pouco claro do que seria um atendimento residencial e o que seria um atendimento comercial. Quais são as possibilidades que nós construímos dentro dessa proposta para cada uma delas? Tá. A linha de raciocínio, né, o processo do trabalho, elas têm a mesma nuance. A diferença vai ser o foco do trabalho, né? O objetivo do trabalho, ele acaba sendo um pouco diferente. Mas todos eles, a gente sempre trabalha a medição, o diagnóstico, né? Levantar como que está tanto a empresa como a residência, como que está, quais são os pontos de desequilíbrio, né? Tanto físico, de formas, de fluxo energético, de telúricos, né? Energias telúricas, quanto energética das pessoas que ali moram ou ali trabalham. Em seguida, a gente passa por um processo de limpeza, a gente faz toda a limpeza do que foi levantado de desequilíbrio até chegar numa coluna búzica, que você tem um vídeo, né, falando sobre isso detalhadamente, e tem aqui na página, tanto da Quântica quanto do Bhagavad, esse vídeo, para quem quiser entender melhor. Então, a gente faz todo esse trajeto de limpeza e harmonização, que é maravilhoso, que é feito psionicamente. E depois a gente faz a ativação dos chakras que a gente fala, né? Dos guás da residência, que daí a gente foca nas questões de família. E também a gente tem o baguá comercial, que a gente vai fazer um outro foco, né? Que daí é mais para a linha de negócios. A gente faz também toda uma harmonização sistêmica, em que na casa a gente trata a família e nas empresas nós tratamos a equipe de trabalho, e temos também a potencialização de logomarca, que é um grande diferencial, né, na parte comercial. E uma outra coisa que é interessante são os fluxos de energia, né? Quando a gente trabalha o fluxo de energia e a readequação ali para o espaço, a gente vai levantar o quê? Algumas questões da casa, por exemplo, o filho hiperativo, uma insônia. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, a falta de perspectiva. Então, a gente alinha, faz sugestões de alinhamentos de fluxo de energia para essas questões. Já para a parte comercial, a gente vai trabalhar questões como ter mais produtividade. Vai depender do objetivo de cada cliente, né? Mas a gente trabalha com a produção, sugestões para melhorar a qualidade nos relacionamentos entre sócios. Então, tudo isso a gente vai traçando e alinhando com cada tipo de cliente e cada necessidade ali para ser trabalhada. O que eu acho mais interessante assim desse projeto que nós montamos
e que tem o eixo aí, a quântica Sefirá, é que nós temos uma comunicação entre o atendimento de pessoas e o atendimento de ambientes, né? A Thaís e a Bartira, elas têm contato uma com a outra, e nós sempre sentimos assim, quando chega uma pessoa para um atendimento de ambientes, por exemplo, onde existe uma carga muito grande pessoal, onde a gente vê que existe um processo muito grande que precisa ter um amparo pessoal, a Thaís costuma indicar, conversar com a Bartira, passar um pouco das percepções. E a mesma coisa, quando a Bartira está atendendo o cliente em nível pessoal, no diagnóstico pessoal é possível ver quando existe uma carga de desequilíbrio ambiental significativa, principalmente quando nós estamos investigando alguma questão específica. Então, um dos processos que acontece em todas as terapias que nós conduzimos primeira coisa, a gente vai identificar quais são as questões que motivam, sabe? Aquela velha pergunta, o que te traz aqui? Porque a gente vai somando os sinais, as informações, tudo como isso vai sendo apresentado, vai trazendo uns caminhos terapêuticos. Então, nós vamos percebendo. Quando eu falo de origens e de desequilíbrio, né, isso vai ser avaliado tanto se a pessoa começar por um atendimento através da terapia de ambientes, quanto pela terapia de pessoas, nós avaliamos sempre diversas nuances. Então, a gente vai olhar se existe um desequilíbrio, né? Qual é esse percentual de desequilíbrio ambiental? Qual é esse desequilíbrio sistêmico, por exemplo? Quando a gente colocou a constelação, o alinhamento sistêmico em uma dos produtos de atendimento do Bagua Quântico, eu me senti muito feliz e confortável, porque eu comecei a perceber que nós estamos dando uma solução em camadas, claro, porque dentro dessa proposta, que primeiro é feito o diagnóstico, depois fazemos a limpeza, as potencializações, os ajustes, e aí a gente chega, por exemplo, no momento de fazer um alinhamento sistêmico. Então, em uma das propostas de trabalho do Bagua Quântico, existe a proposta da constelação. Então, isso é feito tanto para pessoas quanto para empresas, né? Tanto quanto residência, quanto para empresas. Por quê? Existe um sistema que está ali interligado. Então, nós abrimos um grande campo psiônico. Eu utilizo, né, esse trabalho, eu acabo entrando nesse processo junto com a Thaís. Então, tem uma parte que ela toca sozinha, depois eu entro. A gente sempre está em troca, em comunicação, dentro de todos os trabalhos que estão sendo feitos. E, num determinado momento, eu entro para fazer a parte da constelação junto com ela, trazendo algumas nuances pessoais para que seja feita uma harmonização. Então, para que aquele sistema que está em desordem possa se harmonizar. E, é claro, questões específicas individuais que, eventualmente, se apresentem no caminhar da terapia, aí sim a Thaís vai sentir se isso é caso para fazer um trabalho específico ou se isso, no próprio processo da terapia de ambientes, juntamente com a constelação, por exemplo, ou o próprio tarô psiônico, né? A Thaís trabalha em conjunto em uma das modalidades de atendimento, trazendo o tarô psiônico que harmoniza todo o sistema pessoal da pessoa. Apesar de ser terapia de ambiente, muitas pessoas acham que a gente vai estar fazendo somente algo no ambiente, mas é inevitável que a gente trabalhe pessoas. A gente está trabalhando com os chakras da casa, a gente está trabalhando com as áreas da vida da pessoa. Uma vez que você tem uma casa harmonizada, onde tudo isso está integrado, fluindo, inevitavelmente vai haver um reflexo de uma ação de tratamento pessoal. Então, isso é inevitável. A diferença é que, quando existe alguma questão muito específica que precisa ser tratada no campo mais direto da pessoa, aí sim a gente vai e direciona para um atendimento pessoal. Quanto à parte do comercial, né, do empresarial, nós também montamos um processo bem diferenciado. A gente costuma fazer, quando fazemos, por exemplo,
a constelação sistêmica, o alinhamento sistêmico na empresa, acontece muito de todo o organograma ou de todo o sistema se modificar, se transformar. Isso é bem comum acontecer. Às vezes, algumas pessoas pedem demissão, começam a chegar pessoas novas. A gente faz um trabalho muito interessante que é dos próprios proprietários começarem a enxergar profissionais ali dentro que muitas vezes estão sendo esquecidos. Então, a gente entra no aspecto sistêmico da coisa. E também um grande diferencial que é a logomarca. Todo símbolo, toda logo de uma empresa, ela carrega informações que estão por trás do que a pessoa que criou está trazendo de idealização. Quando você cria uma marca, uma imagem, aquilo ali é um arquétipo vibracional. Quando você escolhe uma cor, quando você escolhe um símbolo, por trás daquilo ali existem informações. E muitas vezes as informações não são positivas. Por quê? Porque aconteceu, por exemplo, uma briga entre sócios, uma dissolução, uma modificação, que de alguma forma esse símbolo passou a representar essa desordem. Então, através também dessa imagem, esse símbolo passa a ecoar uma desordem para fora do espaço. Então, esse aspecto é algo que nós tratamos também na terapia de ambientes, que é um diferencial do Bagua Quântico, porque envolve aí conhecimentos mais profundos, que não são só da técnica em si, mas conhecimentos terapêuticos que eu trago ao longo da minha caminhada, para que a gente, de fato, ofereça uma solução mais do que completa. Então, nós temos o básico, né? O intermediário, o prêmio e o extra prêmio, né, Thaís? A gente sempre fala sobre isso. Você quer falar um pouquinho sobre esse processo? Eu quero colocar que tem mais dois tipos de atendimento que a gente faz de clientes diferentes, que é para imobiliária, né? Para imóveis que vão ser alugados, e daí a imobiliária, ela contrata o Bagua Quântico para deixar energeticamente alinhado e tudo fica fluido. A conexão com o imóvel, né, com os futuros moradores, flui de uma forma muito bacana. Então, essa questão da imobiliária está buscando melhorias, a qualidade para os seus espaços, para os seus imóveis que vão ser vendidos ou alugados. É um campo maravilhoso que está vindo e está movimentando bastante. E uma outra também é quando vai começar a obra, fazer no projeto, quando ainda está no terreno. Esqueci desse detalhe. Então, quando faz o projeto, foi aprovado o projeto, a gente consegue fazer uma terapia de ambientes e é inacreditável como tudo flui. A obra flui, a mão de obra. Então, a gente conecta nessa terapia de ambiente, não é apenas a família, a gente conecta até o fabricante da cerâmica que vai ser colocado na casa. Então, a gente faz um sistema organizado e harmônico para que tudo flua da melhor forma possível. Então, isso é interessante falar também, que a gente consegue fazer antes da casa, ela está colocada lá e construída no espaço, né, prima? Perfeito. Muita gente acha que precisa estar com tudo pronto e esquece que a terapia, ela trabalha na matriz informacional do espaço. E, assim, uma das coisas que é muito importante todo mundo saber quais são os sintomas que os espaços estão precisando, né? Sinalizando que precisam de ajuda, que precisam de uma terapia. A gente não vai entrar aqui nesse assunto profundamente, até porque existe uma aula específica que eu trato disso, né? Então, convido também vocês a entrarem no YouTube, enfim. Em breve, no próprio site do Bagua Quântico, nós estamos com um site novo, né? baguaquântico.com. Nós vamos ter também conteúdos gratuitos. Então, que vocês que estão aí se interessando cada vez mais por essas informações também possam se inscrever, né, dentro do site. Mas, assim, é importante a gente saber quais são esses sintomas. Então, eu convido você para assistir essa aula. Depois, no link desse vídeo, depois, quando a gente subir, a gente vai colocar também um link para que você possa se inscrever para assistir essa aula de sintomas, que é bem importante, porque é aí que você vai começar a perceber quais são os sinais que a sua casa está dando. Mas mais do que os sinais físicos,
é importante a gente compreender é a nossa sensibilidade. Uma coisa que é fundamental é você se questionar. Eu me sinto bem em casa? Eu recarrego as minhas energias quando eu estou em casa? Porque a casa é o nosso abrigo, é o nosso templo mais físico, digamos assim. É onde a gente tem que estar, é onde a gente precisa estar voltando para casa do nosso dia conturbado, né? E é também, por exemplo, nesse momento agora de isolamento social, onde muitas pessoas puderam sentir a energia do espaço, mesmo estando em casa, não está se sentindo bem. Isso, para mim, é um grande sintoma de que o espaço ele pode não estar equilibrado. A gente tem que se sentir acolhido, a gente tem que chegar em casa, tem que se sentir extremamente acolhido. Então, essa é uma percepção que, independente do sintoma físico, você precisa começar a perceber. Se você se sente bem em casa, onde é o local, o ambiente que você se sente menos bem ou que se sente mal, presta atenção nos próprios animais, né? Os animais, eles dizem muito o local onde eles costumam ficar. Então é isso. Eu vi que tem algumas perguntas aí, Thaís, você já está respondendo, né? Ana Paula, eu achei uma pergunta interessante sobre se precisa ter a planta da casa e se eu estou travada ou não? Tá, você está travada. Mas seu áudio está saindo. Seu áudio está falando. Eu não sei destravar. Você quer sair e entrar de novo, Thaís? Eu vou, porque eu respondi e travei tudo, rapidinho. Tá bom. Bom, enquanto a Thaís vai e volta, vou voltar nesse assunto, né, dessa percepção. Então, quando a gente está num processo de levantamento de diagnóstico, por exemplo, por mais que você não sabe muito bem o que você está sentindo, você simplesmente tem uma desconfiança de não estar se sentindo bem, né? Por que eu estou me sentindo? Por que eu estou me sentindo? Por que eu não me sinto bem nesse espaço, né? Espera aí que eu vou liberar aqui a Thaís. Então, a gente, na terapia de ambientes, nós conseguimos fazer um levantamento completo. A gente consegue, por exemplo, identificar na planta onde é que está vibrando, qual é o tipo de vibração, se ali está emanando um dano psíquico, emocional, físico, se existe um cruzamento, se existe um portal. E é muito interessante quando a gente faz esse trabalho, porque a gente para e conversa com o nosso interagente, ele fala, nossa, faz todo sentido esse portal ou esse desequilíbrio está nesse lugar. Eu realmente não me sinto bem aqui. Então, isso fica muito evidente. E aí a gente vai cruzando as informações. Muita coisa acontece no andamento do processo terapêutico. Então, é uma experiência, assim, que a maior parte dos clientes que passam costumam falar, nossa, foi muito mais do que eu imaginava inicialmente quando eu contratei esse serviço. Então, eu acho que é isso, a Thaís. Pode falar um pouco sobre essa questão da planta, né? A gente sabe o quanto que é importante para conversar, com poder, de fato, diagnosticar o que está ali por trás. É uma forma da gente ver, né, claramente, porque senão, sem a planta, muitas vezes a gente não consegue perceber ou interagir com esse nosso cliente a respeito disso. Então, fala um pouquinho das possibilidades que nós temos em relação à planta e também sobre essa jornada, o quanto é impressionante. Às vezes eu fico me perguntando, Thaís, se será que a gente não está conseguindo mostrar claramente que jornada é essa? Porque a maior parte dos nossos clientes, eles se surpreendem com o resultado, e não é só com o resultado, se surpreendem com a trajetória, com a experiência desse atendimento. É maravilhoso mesmo. Bom, a planta, o melhor é com a planta, né? Porque como a Raíssa falou, a gente consegue pontuar ali onde que está o desequilíbrio e principalmente a gente consegue mensurar o antes e o depois. Então a gente consegue ver o quanto melhorou o espaço através da terapia, através da mesa psiônica. Contudo, quando a pessoa não tem a planta, o que a gente faz como arquitetas e
muitas pessoas no curso conseguem também fazer isso, é conforme as fotos ou o vídeo, a gente faz um croquis, a gente faz um desenho, né, mais ou menos na escala, e ali a gente já consegue detectar nos ambientes o que é o que, quais são os pontos em desequilíbrio. Então, a pessoa não precisa ter a planta para nos enviar, mas a gente consegue complementar o trabalho, a gente fazendo essa planta para as pessoas, né, de uma forma parecida, né, próximo ao espaço. Não vai ser um projeto arquitetônico, mas a gente consegue. Que já é o suficiente, né, para que a gente possa integrar essa proposta desse projeto, né? Exatamente. E Thaís, fala um pouco, tem algumas perguntas aqui, mas antes da gente passar para as perguntas, fala um pouco assim dessa sua experiência nos últimos atendimentos. A gente tem trocado muito isso, né? O quanto é maravilhoso, o quanto a maior parte dos nossos clientes realmente eles falam assim, nossa, eu não tinha noção, né, dessa jornada. Então, fala um pouquinho dessa experiência. O que o cliente sente desde a percepção do ambiente, desde da consultoria em relação a pequenas alterações que nós vamos trazendo, sobre as reflexões que são trazidas no processo terapêutico, que não é só um processo onde a gente simplesmente faz e entrega um relatório. Não, existe um envolvimento desse cliente. Fala um pouco dessa experiência que a gente tem proporcionado aos nossos clientes. O que eu acho mais lindo de todo o processo terapêutico é o encontro que a pessoa tem com ela mesma e a relação que ela tem com a família, com o entorno. Então, é incrível como já na medição, na primeira etapa, tudo vai se movimentando. Então, antes mesmo da gente começar a fazer a limpeza, é tão forte esse trabalho que as pessoas já sentem o movimento da casa, né? Nós temos essa troca com eles, desde a primeira reunião, né, até a entrega do dossiê, né, no relatório final. Então, toda essa troca é incrível, porque eles vão mandando mensagem e vão comentando cada melhoria que vai acontecendo. Então, é bem interessante porque eles começam a ver o movimento na casa, eles começam a sentir a casa mais leve, eles começam a, por exemplo, nossa, meu pai mudou, meu pai agora fala comigo, antes a gente tinha um relacionamento meio truncado. Cada um vai dando um relato que eu acho bonito, que tem o interpessoal também, né? E principalmente o quanto as pessoas começam a olhar para suas próprias casas ou para sua empresa com mais carinho, né? Com mais amor, com mais acolhimento. Então, é muito interessante porque é um processo que você vê o desenvolvimento, não só energético, que acontece por si, que a pessoa observa, mas esse movimento que acontece na vida da pessoa. Então, é gratificante. Eu fico assim, caramba! Eu fico sempre em choque. Falo, nossa, tudo isso está acontecendo. E é maravilhoso mesmo, né? E aí, eu vou fazer um gancho aqui com a pergunta da Van, que ela fala assim... E numa casa onde a pessoa ela é autônoma e ela vive e trabalha, né? Eu diria que esse espaço ele é perfeito para se fazer uma terapia, porque a gente consegue colocar ordem nesse processo. Muitas vezes esses usos eles estão tão misturados, estão tão desequilibrados, que às vezes está até interferindo na vida pessoal, não só no seu descanso, como no teu relacionamento. Então, quando a gente faz um trabalho de terapia, de ambientes, onde a casa ela é residencial e comercial, né? Nós vamos conduzir esse processo com um carinho diferenciado. Nós vamos delimitar alguns fluxos, nós vamos colocar alguns símbolos específicos. Então, a coisa fica mais bem desenhada. Então, você começa a sentir que cada coisa está no seu lugar. Isso ajuda muito no processo harmônico do funcionamento da casa. E, claro, vai exigir aí também uma conscientização da sua parte, né, que trabalha e vive dentro de uma casa, de saber diferenciar, separar, de colocar alguns limites. A própria energia que vai ser trabalhada nesse espaço,
já vai proporcionar que essa ordem seja feita. Então, você consegue descansar melhor. Então, todo um fluxo entra em harmonia, né, Thaís? Exatamente. Nós conseguimos, dentro da residência, a gente consegue fazer um trabalho com a funcionalidade residencial e comercial dentro dela. Então, é como se a gente conseguisse reorganizar essa matriz da casa, né? Esse alinhamento. Porque quando a gente faz um projeto de uma casa, e principalmente os imóveis antigos, tem lá o quarto da empregada, né? Tem a entrada do serviço. Tem pessoas que não usam mais como quarto de empregada, mas ele está determinado como essa função. Então, por exemplo, quando faz um home office num apartamento, que era um quarto do filho, nós conseguimos energeticamente trabalhar para que aquele espaço vibre o trabalho da pessoa. Então, ela deixa de ser um quarto de visita ou de filho e ela passa a ser realmente um home office, né, com logomarca, que precisa, né, de visão, que precisa de concentração, conexão com o trabalho, que não vai estar sintonizado vai estar em sintonia com a casa, mas não vai estar confuso, né? Então a gente consegue delimitar energeticamente esse trabalho. Isso que você falou para mim me lembrou um caso de uma cliente que usava a cozinha como depósito, transformou uma casa, né? Isso daí, gente, é algo muito comum. Se pega um espaço físico, que era uma casa, e transforma em comercial, por exemplo. E aí começa a utilizar o local que foi projetado para um uso específico, acaba se utilizando para um outro uso. Fisicamente, você está fazendo essa troca. Mas informacionalmente, matricialmente, energeticamente, essa modificação ela não aconteceu. Então, muitos processos de travas energéticas, elas acontecem porque eu simplesmente determinei. É claro que a água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, acontece também. Depois de muito tempo você insistindo, utilizando aquilo ali daquele jeito, de alguma forma você está plasmando o campo de energia daquele uso. Só que energeticamente sempre vai haver um processo conflituoso até que seja feito um ajuste na matriz informacional da casa para que aquele ambiente de fato assuma a função que você está querendo, que você está movimentando. Então, isso que você colocou, Thaís, é perfeito, porque as pessoas não percebem isso. Elas acham que é só movimentar uma energia física e não percebe, por exemplo, o quanto isso está determinado no campo energético, o quanto essas matrizes elas trazem informação, né? E o mais interessante, e aí eu respondendo uma pergunta que tem aqui a ver com a ação do proprietário, do morador, a gente faz um trabalho para envolver o morador, o proprietário, no processo terapêutico. Então, a gente não faz sozinho, né? Claro, quanto mais a pessoa se envolver, mais aquela apropriação, mais existe a troca e a interferência positiva, inclusive na vida do próprio proprietário, do dono, enfim, do cliente, né? Muitas vezes a pessoa não se envolve e esquece que se ela estivesse se envolvendo, ela também estaria sendo beneficiada muito mais intensamente com o tratamento do que simplesmente deixar o outro fazer. É aquela velha história, né? Eu pago e deixo que façam e esquece que tem uma parte importante que é a responsabilidade nossa de promover. Então, nós estamos aqui como terapeutas trazendo essas possibilidades, essa diretriz, né, de uma forma muito objetiva. A gente passa um dever de casa, né, Thaís? Olha, hoje, daqui para o tal dia, você vai fazer, então, tal coisa e me traz aqui para a nossa próxima reunião. Então, dentro desse processo, Thaís, eu queria que você falasse um pouco, claro, completar o que você quiser completar do que eu estou falando, tá? Fica à vontade. Mas eu já devolvo para você uma pergunta, já que a gente está indo aí para os nossos últimos 10 minutos de live, a respeito das modalidades de atendimento, né? Presencial e online, e o tempo que cada atendimento demora e o porquê que cada atendimento demora um tempo. O que, para mim, é fundamental para essa construção terapêutica. Fala um pouquinho sobre isso.
algo importante para complementar sobre a intervenção, né, do cliente no espaço é que aqui a gente não trata como em linhas de Feng Shui. Então, nós não vamos estar orientando a fazer pinturas, colocarem elementos conforme os baguás, conforme as linhas orientais fazem. Então, é interessante que muitas pessoas, elas ficam relutantes. Ah, mas será que eu vou ter que trocar meu sofá? Será que eu vou ter que pintar minha parede? Não, a gente não trabalha dessa forma. Quando a gente fala que o interagente ele trabalha em conjunto, é ajudando na fluidez da casa, na organização da casa, mas não intervenção de decoração, não é nesse sentido. A gente deixa sugestões para que, se ele quiser seguir depois, pontuais de designer, alguma coisa, ele possa seguir. Mas nada com essa obrigatoriedade, tá? Então, só isso. Você pode repetir a pergunta? Aí, uma coisa importante, se você hoje sente, né, de fazer uma terapia de ambientes, não deixe de fazer uma consulta, né, nas possibilidades, nas modalidades, porque às vezes você pode estar achando que é uma coisa estratosférica e existe um caminho mais adequado. Então, nós temos vários pacotes de atendimento que podem ser direcionados. Então, dentro do site, né, do Bagua Quântico, e também tem o WhatsApp que a Thaís disponibiliza para poder dar essa assistência e tirar essas dúvidas na construção dessa proposta de atendimento. O que eu queria que você falasse, tá, era a respeito do tempo da terapia, como que funciona, e a respeito das modalidades de atendimento presencial e online. Tá. Bom, nós temos em torno de 5 modalidades, né? Nós temos a que dá para começar por ela, né? A maioria dá para fazer separado. É a medição e diagnóstico. Então, vamos supor que você queira, no momento, só verificar como está seu imóvel. Ele pode ser feito dessa forma. A gente, em planta baixa, a gente vai analisar e vai te falar, olha, a sua casa está dessa forma, o seu comércio, ele está dessa forma. Então, essa é a primeira modalidade. A segunda seria a limpeza e a harmonização. A primeira, a gente leva em torno de 10 dias. Por quê? Não é só o atendimento em si. A gente tem todo uma organização de relatório para apresentar. Então, a gente monta algo específico para você, não é algo genérico que a gente vai estar, né, pegando texto, colando texto. Não, cada cliente, cada caso, a gente vai fazer todo o trabalho e vai montar de acordo e fazer as sugestões de acordo para cada cliente. Então, por isso, leva um pouquinho de tempo, né? Cada modalidade gira em torno de 10 dias e quando a gente faz todas elas juntas, a gente consegue ter um fluxo mais rápido e aí a gente consegue nos 20 dias estar entregando todo o material, tá? Então, a primeira modalidade é a medição, diagnóstico, que você consegue verificar como está seu imóvel, podendo só fazê-lo, independente dos outros. A segunda modalidade é a harmonização e a limpeza. Ela pode ser contratada de forma avulsa também, para aqueles que falam, para mim não interessa como está meu imóvel, limpando está tudo ok? Também temos essa modalidade, né? Nós temos como fazer as duas juntas, então você tem a medição e a mesa, né? A limpeza e a harmonização junto. A terceira etapa, esta precisa que pelo menos a limpeza seja feita, é o Bagua Quântico. No Bagua Quântico, o que a gente faz? A gente trabalha com a árvore da vida, né? Com selo, com sopros cabalísticos, e nós vamos trabalhar com os elementos do Bagua de forma quântica. Então, nós ativamos no portal toda a sua potencialidade junto com o tarô psiônico. Essa modalidade, ela pode ser avulsa desde que tenha feito, em algum momento, a mesa, tá? A limpeza. Depois nós temos a análise de fluxo energético, que daí a gente entra, né, em como que pode se trabalhar no melhor potencial da casa, e aí a gente vai entrar com os sintomas, tanto pessoais, emocionais, com os desequilíbrios, para quê? Para manter a sustentação da casa. Todo o trabalho que foi feito, com o tempo, né, a gente pode repetir padrões,
pode acontecer uma série de coisas que é normal, como qualquer outra casa que você limpa, a uma poeirinha surge. Então, você pode fazer o fluxo energético para quê? Para manter por mais tempo a terapia de ambientes. E aí, nós temos o último, que é a parte sistêmica e de logomarca, né? Que ela pode estar dando um super plus, pode estar dando um super plus nesse trabalho, trabalhando aí com a equipe, trabalhando com a família, trabalhando com o potencial da logomarca, como a Raíssa já explicou. E, gente, o atendimento todo, ele é feito online, à distância. Nós estamos completamente preparadas, né, para identificar, até mesmo fazer uma construção de uma planta, de um imóvel que não tem planta, à distância, por conta da preparação, né, da arquitetura, né, da habilitação profissional que nós temos. Nós temos habilidade para fazer isso com muito mais tranquilidade. Então, você que mora em outro estado, outro país, não existe qualquer restrição para fazer essa terapia, né? É uma experiência muito linda. É acordado desde o início as reuniões, a depender da modalidade que você escolhe. Existem as reuniões específicas, né? Então, já agendadas, onde existe toda uma apresentação do que foi feito, como foi feito, quais são as próximas etapas, os deveres de casa, nos encontramos daqui a 10 dias, daqui a 5 dias. Então, tem todo um acompanhamento, é um trabalho, assim, muito lindo, construído com muito amor e carinho, né? Eu já tinha essa estrutura inicialmente construída, aí a Thaís veio colocar realmente a beleza, a harmonia nesse trabalho. Então, os relatórios dela trouxeram muito mais luz a esse trabalho. Então, assim, eu estou muito feliz mesmo com o que a gente está oferecendo hoje. E sei, Thaís, que nós estamos fazendo algo que realmente não se encontra por aí, né? Então, isso é a nossa tranquilidade, porque enquanto nesse boom terapêutico, diversas pessoas estão aí bombardeando, né? A gente acaba sendo confundida muitas vezes com Feng Shui. E assim, eu falo, tem até um vídeo também no YouTube que eu falo muito além do Feng Shui. Então, essa é a tranquilidade que a gente tem. A maior parte dos nossos atendimentos, eles são mesmo de pessoas que vivenciaram a experiência, que indicaram. Então, devido a pedidos, principalmente por muitas pessoas não compreenderem esse universo, nós resolvemos vir aqui hoje falar um pouquinho dessa experiência, dessa proposta de trabalho. E nós vamos falar um pouco mais em outras lives, aprofundamentos maiores, específicos de cada modalidade, né? A Thaís também tem, assim como eu faço a consultoria para terapeutas, a Thaís também faz a consultoria de ambientes. Ela tem conhecimento a respeito dos sentidos da casa, de toda essa percepção mais sutil. Então, existe também a consultoria, caso você deseje começar por aí e depois decidiu fazer um trabalho mais profundo, a gente consegue fazer um abatimento de uma etapa para outra. Então, por exemplo, quem fez só o diagnóstico, quiser entrar na terapia completa, a gente consegue fazer o abatimento dos valores. Então, isso é bem interessante. Bom, estamos indo para a finalização, Thaís. O Instagram já me avisou aqui, já está na contagem regressiva. Temos 1 minuto e 40 aqui para terminar. Então, eu te convido para dar as suas últimas palavras e a sua despedida. E em seguida eu finalizo essa live. Bom, eu quero agradecer, a gente está por aqui e a gente vai fazer mais live para explicar cada etapa. Convido vocês para entrar no Instagram do Bagua Quântico, deixar lá o que vocês quiserem saber mais para a gente trocar. Somos nós mesmos que respondemos todas as questões, então pode conversar com a gente. Estamos aqui de coração aberto para vocês. E convido também para conhecer o nosso curso, que tudo que a gente falou aqui, a gente ensina na íntegra no curso, tanto para terapeutas quanto para arquitetos de design. Obrigada, Rai. Obrigada a todos vocês. E tem aí uns alunos, né? Arquitetos também acompanhando. É muito gostoso. A gente sente a energia deles, eu tenho certeza. O quanto isso tem transformado a jornada terapêutica a jornada profissional, não, terapêutica não, profissional desses arquitetos,
né? Tenho certeza aí, já vi umas carinhas de quem já fez o curso. E quando a pessoa acompanha a nossa live é porque realmente gosta do conteúdo que a gente traz, acredita e confia nesse trabalho lindo. Então, muita gratidão, Thaís, por fazer parte da minha vida pessoal e profissional, por fazer a diferença na vida de tantas pessoas. E gratidão a todos que me acompanham, que acompanham esse trabalho, que possamos estar aí transformando esse mundo mais e mais. Então, um beijo a todos, gratidão.